se abriu e enviei um orvalho reconfortador, que da terra brote já a flor, e que venha pra nós o Salvador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins, comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de víboras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amados irmãos, quando eu trabalhava no Santuário São Judas, lá em São Paulo, um rapaz, antes de eu começar a missa, veio ter uma conversa comigo sobre esse evangelho que está aqui. Nunca mais vi aquele rapaz, queria vê-lo novamente um dia. Rapaz muito esperto. Ele veio justamente sobre esse evangelho. Nós estávamos no advento, e lá fora ele disse assim para mim assim: padre, o que significa João Batista? E eu digo para ele: João Batista é o batizador. Batista significa aquele que batiza. Então João ficou conhecido como Batista porque tinha a prática do batismo. E ele disse para mim assim: muito bem, padre, e se João, que é a figura que aparece nesse segundo domingo do advento para nós, se João é aquele que batiza, se é aquele que faz o batismo, eu te pergunto uma coisa:
nós católicos, e ele dizia nós católicos porque depois eu fui saber, ele tinha acabado de se converter ao catolicismo, ele era protestante. Ele disse para mim assim, o menino querendo me pegar, uma pegadinha comigo, olha só que menino esperto. E ele dizendo para mim assim: nós católicos batizamos com água ou nas águas? E aí eu vi que aquele menino era esperto, porque é algo que todo católico deveria saber e não sabe. E eu digo para ele assim: filho, nós batizamos com água, nós não batizamos nas águas. O batismo de João Batista foi sepultado por ele mesmo, pelo próprio João Batista. E ele diz: padre, eu demorei muito para entender isso. E por isso hoje eu estou na igreja católica, porque eu consegui entender biblicamente por que vocês batizam crianças, podem batizar crianças. Porque eu demorei para entender, padre. Eu demorei para entender que o batismo na igreja católica é com água e não nas águas. Nós não descemos as águas como os protestantes acreditam. Nós batizamos com água porque a água se tornou um símbolo do Espírito Santo. Mas o batismo de João, esse batismo de quem confessa os seus pecados, ou seja, de quem se converte e é batizado, o batismo de João, ele sepulta, ele diz assim: ó, eu vos batizo, está aqui, você pode pegar, versículo 11 do capítulo 3 de São Mateus, diz assim: eu vos batizo com água para a conversão. João Batista diz isso. Mas aquele que vem depois de mim, não, esse é mais forte do que eu nem sou digno dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, isso é bíblico, ele sepulta o batismo de conversão. O batismo de conversão para católico não existe. Existe a conversão para católico, nós vamos chegar nisso, mas o batismo não. Um dia Filipe, está lá nos Atos dos Apóstolos, Filipe está com o eunuco dentro da carruagem, partindo para uma viagem, e o eunuco começa a perguntar, porque ele viu que ele estava lendo, Filipe estava lendo o profeta Isaías, e ele começa a conversar com ele, e numa conversa que o eunuco começa a saber agora quem é Jesus Cristo, e aí eles param no lugar, tem uma lagoa, e o menino diz a Filipe: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: nada te impede de ser batizado, nada. Não tem nada que te impeça de ser batizado. Você não precisa ter idade para ser batizado. O batismo é um direito de todos. E Filipe baixa aquele homem naquela carruagem e batiza ele. E Filipe não pede uma conversão dele, não pede uma preparação, ou mesmo ter uma consciência do batismo, porque batismo não é como o de João, não é batismo de conversão. Católico não acredita nisso. Está na Bíblia. Filipe faz o batizado do menino que encontrou o menino ali naquele momento. Ele batiza o menino. E por isso que nós batizamos crianças, e podemos batizar se tem o consentimento do pai e da mãe, porque o batismo é no Espírito. O batismo não é mais nas águas de conversão, o batismo é no Espírito de Deus. E quando nós batizamos aí, dizemos: você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que muitas igrejas que batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é o caso, sei lá, da Assembleia de Deus, por exemplo. Por isso que quando alguém da Assembleia de Deus resolve se tornar católico, como aconteceu aqui no Sábado Santo, nós não jogamos água novamente na pessoa, porque ele já foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por exemplo, se vem alguém da Testemunha de Jeová, precisa ser batizado. Por quê, padre? Porque eles não creem que Jesus é Deus. Eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus para eles não é Deus. Não é Deus. Então o nosso batismo, ele é um batismo bíblico por excelência, porque é o batismo no Espírito Santo. Nós batizamos com água. E o rapaz continuou para mim dizendo assim: filho, ele falou para mim: padre, isso eu entendo, que católico batiza com água e não nas águas. Isso eu entendo, que é o batismo do Espírito Santo. Mas, padre, eu só não entendo porque é que eu preciso me converter. Porque João Batista diz: convertei-vos e crede no Evangelho, e isso Jesus não muda. Quando Jesus sai do batismo, ele diz: o reino está próximo, você precisa se converter. E aí ele diz assim: eu não entendo por que nós precisamos nos converter. Isso aqui toca muito, padre. Muito, padre. Ontem, estou usando até a mesma pregação de ontem, porque eu vi que fez muito efeito ontem nas crianças que estavam aqui.
Isso toca muito, padre, porque é muito difícil entender por que é que todos os dias eu preciso me converter. Filho, eu te pergunto, por que é que todos os dias você precisa se converter? Por que você precisa se converter todos os dias? Uma menina aí, na sala de atendimento, disse para mim assim, me contou um tanto de coisas lá, que o padre não pode dizer claramente, coisas que não leva ninguém a nada, não leva a felicidade. E eu digo, filha, isso não vai te levar à felicidade. Ela disse, padre, meu corpo, minhas regras. Quantas vezes você já escutou isso? Meu corpo, minhas regras. E eu digo para aquela menina assim, por que você levantou hoje? Por que você acordou hoje, filha? E ela disse, porque eu quis. Falei, não, é porque você quis. Um movimento involuntário do seu corpo te fez acordar. E eu disse, e por que existe esse movimento involuntário no seu corpo que te faz acordar? E ela inteligente disse para mim assim, porque tem um monte de reação química aqui, padre, que faz isso. E eu digo, é verdade. E quem é que fez com que essas reações, quem é que permite que essas reações químicas aconteçam? E ela disse para mim assim, não sei. E eu digo, o seu corpo, mas não as suas regras. Não é a tua regra, filho. Por que você precisa se converter todos os dias? Porque você precisa entender que a regra já foi feita. A regra é de outro. Amanhã, se você não acordar, você vai para o cemitério. A regra não é tua, a regra é de Deus. Por que eu preciso me converter? Porque a regra já está feita, a regra já está dada. E o povo insiste em viver uma regra própria que não existe e que não leva a nada. Fica no meu coração. Esse ano, eu terminei o atendimento com algumas pessoas. Estava falando para o meu superior que estava aí ontem. Fica no meu coração, porque esse ano eu falei assim, meu Deus, padre, quantas pessoas que demoraram 1, 2 anos, 3 anos, do dia que eu cheguei aqui, e hoje, eu consegui perceber essas pessoas respirarem, essas pessoas começarem a respirar a vida novamente. Você percebe uma libertação, mas por quê? Porque num determinado momento da vida declarou que era o corpo dela e as regras dela. E isso arrastou a pessoa numa prisão, num aprisionamento interior, que não existe. A regra é de Deus, filhos de Deus. A regra é de Deus, a regra não é nossa. E o fato da regra, ele ser o dono das regras do jogo, o fato dele ser o dono das regras do jogo, não implica que nós vamos viver a infelicidade, porque existe dentro de nós. Nós pensamos que quando nós nos colocamos nas regras de Deus, nós vamos viver a infelicidade. Muito pelo contrário. As regras de Deus é o que traz felicidade, mas quando essas regras são descumpridas, aí sim você vive na infelicidade. Pode perceber. Aquele homem lá que resolveu viver a humildade, que estabelecer as regras de Deus para a vida dele, e anos fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, mas firme nos seus propósitos. Esse homem é o que vai socorrer o que não obedeceu às regras. Esse que foi firme no propósito, que no final das coisas vai lutar contra o mal e vai voltar a paz para o coração dessas pessoas que acham que é assim. Eu não preciso me converter, eu não preciso buscar, eu não preciso de nada disso, não preciso. Filho, filha de Deus, eu quero que você entenda uma coisa. E aquele menino entendeu aquele dia na porta daquela igreja. Eu espero que sim. Espero que ele tenha continuado católico, porque tinha fundamento bíblico. A regra é o Senhor. Ele é a regra. Ele é o Criador. Ele é o poderoso Deus. Não há regra maior do que a dele. Não há regra maior do que a dele. Eu vejo pessoas aí tendo uma vida de ganhar muito dinheiro, aí vem aí e fala assim para mim assim, padre, eu ganho muito dinheiro, e diz para mim, olha, eu ganhei esse tanto de dinheiro, padre, eu não sei onde está esse dinheiro. Ele vem, do jeito que ele vem, ele vai embora. É claro que ele vem, ele vai embora, porque esse dinheiro não está sobre regra, filho. Esse dinheiro vai embora mesmo. Você nunca vai ter nada, porque você precisa colocar isso sobre as regras de Deus.
E aquelas pessoas que colocam sobre as regras de Deus, às vezes ganham um pouquinho. E aí no final das contas, ajuda tanta gente, faz tanta coisa com o dinheiro, e no final das contas ainda sobra. Ainda sobra. Porque coloca debaixo de uma regra espiritual, de uma lei espiritual, de uma vivência espiritual. E aí a pessoa prospera. E a pessoa alcança paz. Ele é o príncipe da paz, está na primeira leitura. O leão vai brincar com a criança vai brincar em cima do buraco da cobra. O que é que Isaías está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, ó, quando você se coloca nas regras de Deus, Deus faz você viver a felicidade. Não adianta. Se você não vive a felicidade, você não está vendo sobre as regras de Deus. O caminho do Senhor é um caminho de felicidade, felicidade interna. E é isso que nós vamos proclamar nesse Natal. Mais uma vez, a felicidade sobre a nossa vida. Baixa a tua cabeça um pouquinho, filho de Deus. Diz ao Senhor que você quer viver as regras dele, que você quer ter essa força de se converter todos os dias, de voltar atrás, de fazer diferente, de renovar o seu espírito, o seu interior. É tempo de renovação, é Natal, é tempo de renovação interior. Renovar não é mudar, renovar é fazer de novo, é insistir, é fazer a mesma coisa de um jeito novo. Isso é renovar. Diz ao Senhor que você quer renovar o seu espírito, porque a vida vem aí e ela oferece para você muitas vezes as mesmas coisas, mas essas mesmas coisas você vai fazer no espírito de renovação. Então diz ao Senhor que você quer renovar o seu espírito. Peça a Deus a renovação interior. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, faz disso uma oração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Quero chamar o coordenador dos ministros para que apresente ao Padre aqueles que serão instituídos ministros da Eucaristia. Aproximem-se os que receberão o mandato de ministros extraordinários da comunhão eucarística: Adrian José Dada, Aline Noveline Fernandes,
Anderson Fernandes Gutierrez, Cristiane Pedroso da Silva Garcia, Eliane Aparecida Ramos, Edinaldo Santana Rosa, Eunice Pereira de Ataíde, Fábio Júnior Jesus, Franciele Faria Ferreira Prestes, Gilson da Rocha Camargo, Ivone Aparecida Parolim Caetano da Silva, Jaiane Beatriz Gonçalves, Janaína Oliveira Brito, João Paulo Fernandes, Kaique Henrique Maciel, Leandro Aparecido de Souza, Lucilene Albuine Lote Camacho, Lucilene Terezinha Gonzelli, Márcia Santos Coelho de Jesus, Marinês Soares da Silva Cândido, Marlene dos Santos, Milton Camacho, Patrícia Marques Iano Desotti, Rosana Aparecida Lério dos Santos, Roselita dos Anjos Pereira Gonzelli, Rosinei Maria Curione Rosolém, Sônia Ribeiro da Silva Blasques, Valdir Rafael, Vandecrésio Caetano da Silva, Vicente Beur Miranda Lima. Reverendíssimo Padre Rafael, pode dizer à comunidade se esses candidatos ao Ministério da Comunhão Eucarística são dignos desta missão? Querido coordenador dos MESCs, tendo você mesmo acompanhado esses ministros e também a comunidade testemunhada que são dignos, eu declaro que são considerados dignos para assumir esse ministério. Por isso, caros irmãos e irmãs, na fé e na alegria, para conceder-lhes o mandato eucarístico, eu vos pergunto: querem crescer na fé e no amor ao ministério da Eucaristia, participar dela frequentemente e dar testemunho de uma vida autenticamente cristã? Quero, com força. Querem trabalhar para que esta comunidade cresça na união e fraternidade, em solidariedade e serviço mútuo, sabendo que a comunhão do pão da Eucaristia visa a comunhão dos membros da comunidade? Querem distribuir aos seus irmãos e irmãs o corpo do Senhor e dedicar o máximo de cuidado, de amor à administração da Eucaristia? Professe então agora, com um sinal de fidelidade à vossa igreja. Fiquemos a comunidade de pé e junto com eles professemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Aqueles que puderem, podem se pôr de joelhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, Senhor, a vossa bênção a estes filhos, a quem a Santa Igreja convoca para o serviço de auxiliar a administração da Sagrada Comunhão do povo de Deus. Possam eles, por seu testemunho e por seu serviço à Igreja de Cristo, ajudar a edificá-la com o pão da Eucaristia, da qual vocês serão distribuidores. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Eu, tendo recebido a delegação do nosso bispo diocesano, os autorizo a distribuir a comunhão aos fiéis, segundo as normas para isso estabelecidas. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, essas tecas, que serão instrumentos de viático para levar e trazer o corpo do Senhor e alimentar os doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem se levantar, a comunidade pode se sentar. Eu quero chamar os padrinhos aqui, para o padre dar a bênção nos jalecos. Podem trazer. Pode se posicionar diante do seu afilhado. Isso. Apresenta o jaleco para o padre abençoar. O padre é que devia colocar o jaleco em vocês, mas como eu quero que o povo vai para casa fazer almoço, então o padre convidou os ministros para ajudar a pôr o jaleco, tá bom? Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre sua bênção sobre essas vestes litúrgicas, para que assim, revestidos da força do batismo, da veste batismal, esses filhos ganhem força para sustentar a sua missão. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Queria pedir aos padrinhos que coloquem o jaleco, dê um abraço bem apertado em nome do Padre para cada um deles. Reveste-me, Senhor, com tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que o teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Os padrinhos podem voltar para o lugar. Comunidade fica de pé. Vocês todos viram lá para a comunidade. E receba da comunidade, filhos de Deus, esse incentivo, essa fé, com uma salva de palmas. Agora vocês viram aqui para o padre. O Mauro vai terminar de entregar as tecas. Vou dizer uma coisa para vocês. Quanto doente tem nessa cidade, meu Senhor da glória. Eu e o padre Antônio visitamos o ano inteiro, não damos conta. Então vai vir mais um padre, graças a Deus. Na quaresma queremos ver se conseguimos visitar todos os doentes, mas às vezes vocês nem têm noção de tanta gente acamada, tanta gente que não pode vir na igreja. E vocês são uma presença lá do padre que não consegue ir em todo mundo, né? Então leve isso, mais do que ficar aqui distribuindo comunhão, mas isso é forte, é cuidar dos doentes. Nunca esqueça disso, tá bom? Nós vamos apresentar a Deus, vocês podem voltar para o lugar, e nós vamos apresentar a Deus, acender a segunda vela do advento, e pedir a segunda vinda de Cristo.
cantando, nós vamos suplicar que Maranata, que o Senhor volte mais uma vez. Bendito sejais, Deus da vida, pela luz de Jesus Cristo, vosso Filho, a nossa libertação, a quem esperamos com toda a ternura do coração. Meus irmãos, penitência e oração, arrumemos nossa casa com alegria. Logo a ela o Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de Maria. Senhor, Aleluia, vem Messias, Maranata, ó justiça, Aleluia, ora entre nós, Maranata, misericórdia, Aleluia, vive entre nós, Maranata, nossa força, Aleluia, dentro de nós, Maranata, liberdade, Aleluia, salva teu povo, Maranata, nossa cura, Aleluia, tira a dor, Maranata, ó conforto, Aleluia, da esperança, Maranata, nossa alegria, Aleluia, nos preenche, Maranata, sabedoria, Aleluia, vem nos renova, Maranata, nosso desejo, Aleluia, nosso anseio, Maranata, ó prometido, Aleluia, nosso Messias, Maranata, voz dos profetas, Aleluia, ó esperado, Maranata, luz das nações, Aleluia, luz nas trevas, Maranata, ressuscitado, Aleluia, Senhor da glória, Maranata, ó desejado, Aleluia, ó amado, Maranata, entre nós, Aleluia, dentro de nós, Maranata. Apressa-se, Senhor, em voltar pela segunda vez para nos resgatar
e eliminar de nós a morte. Tudo isso vos pedimos em Deus Todo-Poderoso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.